Então vamos lá, primeiramente, né, a Previdência do Japão, como que ela funciona? Isso aqui é interessante vocês assistirem bem esse vídeo, porque tem muita informação equivocada aqui na internet, sabe? E não é assim, não é porque a pessoa tá falando errado. Ela interpretou de uma forma errada, ainda mais quem tem um conhecimento mais forte lá no Brasil. Então, ao fazer essa comparação, né, Brasil e Japão, ela acaba interpretando de outra forma e explicando de outra forma também, né, através de vídeos aqui na internet de forma gratuita, sabe? Então é interessante vocês terem como base esse vídeo. Lógico que eu aconselho, a melhor forma de vocês saberem também como que funciona é ir diretamente no escritório da Previdência. Eles têm vários panfletos em português mesmo, sabe? E adquirir esse conhecimento, tá bom? Mas, o básico, tá? A Previdência do Japão, ela é obrigatória por lei, certo? Dos 20 aos 60 anos. Esse que é obrigatório se chama Kokumin Nenkin, que eles também chamam de primeira camada, sabe? Então, esse daqui é obrigatório para todo mundo, ter o Kokumin Nenkin. Aí, para aqueles que são assalariados, vocês pagam o Kousei Nenkin, que é junto com o Kokumin Nenkin, né? Então, essas duas camadas, através do salário, que também é conhecido como Shakai Hoken. Então, ele é feito dessas duas camadas, tá? Isso aqui eu queria que vocês fixassem na mente de vocês. E sempre essa segunda camada, ou seja, quem faz parte do Kousei Nenkin, tem privilégios. Ele vai ter um benefício maior lá na frente e outras coisas que eu vou desenvolver aqui com vocês durante essa aula, tá? Aí, explicando um pouquinho mais detalhado, então. Então, lembra que eu falei para vocês que tem duas camadas, né? Então, dentro dessa primeira camada do Kokumin Nenkin, temos três categorias, que é o 1, quem não se enquadra no 2 ou 3, e o 2 ou 3. Eu acho que eu vou começar pelo 2, que é mais fácil de vocês entenderem, que é onde a maioria de vocês se encaixa, que são os assalariados, servidores públicos, aqueles que eles não têm só o benefício do Kokumin Nenkin, mas eles também fazem parte do Kousei Nenkin, sabe? Ele tem essas duas camadas, ele é assegurado mais do que os outros dois, que é a categoria 1 e a categoria 2, que ele só tem essa primeira camada do Kokumin Nenkin. A 3 é o cônjuge do 2. Então, o cônjuge do 2, o cônjuge dependente, tá? Isso aqui é importante vocês entenderem. O cônjuge dependente do 2, ele faz parte da categoria 3. Ele não faz parte da categoria 2. Então, ele tem essa primeira camada aqui do Kokumin Nenkin. E só para falar um pouquinho mais do cônjuge dependente, o cônjuge dependente, a maioria de vocês devem saber, ele tem que ter um valor teto de salário de 1.300.000 ienes. Ultrapassando disso, ele já não consegue fazer mais parte dessa categoria 3. Esse 1.300.000 ienes é a renda anual. Então, a renda anual que esse cônjuge vai ter em 2023 tem que estar dentro de 1.300.000. Então, em base do salário de agora, né? Então, recebe tantos mil ienes por mês. Então, dá para ter uma previsão ali de quanto que ele vai ter de renda em 2023. E essa renda tem que ser dentro de 1.300.000. Outro detalhe. Tem algumas outras regras que eu não trouxe aqui nessa aula, né? Mas tem algumas outras regras que, dependendo da empresa, mesmo esse cônjuge dependente, ele cumprindo esse valor de 1.300.000 ienes, ele tem que fazer parte do Shakai Hoken da empresa dele, né? Supomos que esse cônjuge dependente, ele seja um cônjuge assalariado. Então, dessa forma, ele já se encaixa na categoria 2, porque daí ele vai ter o seu próprio Nenkin, a sua própria aposentadoria. Tá? Não vou entrar muito a fundo nesse assunto. Talvez, né, quem tiver interesse em saber mais sobre essa questão dos dependentes, deixa aqui nos comentários que eu faço um novo vídeo. Já tem um vídeo sobre dependentes aqui no canal, mas eu faço um outro vídeo explicando de novo, né, como que funciona essa questão do dependente, tá? Mas aqui eu gostaria que vocês entendessem que existe essa terceira categoria e quem não faz parte nem desse 2, nem desse 3, se encaixa na categoria 1, que são os autônomos, né? Os autônomos, aqueles que fazem prestação de serviço que não são assalariados, né? Eles recebem por essa prestação de serviço. A contribuição de cada um é o seguinte: a categoria 1, ela tem que... Perdão, gente, ficou um número a mais aqui. É 16.590 por mês em 2022, tá? Então, em abril de 2023, esse valor vai mudar.
Perdão, perdão mesmo, eu tenho um a mais aqui, não é 116 mil ienes por mês não, tá? Não se assustem. Já a contribuição do 2, ela vai variar de acordo com o salário, por isso que eu falei para vocês que lá na frente ele vai receber mais do que quem se enquadra na categoria 1, porque afinal ele vai estar contribuindo a mais, né? E a categoria 3, como ela é dependente do 2, ela é isenta de imposto, tá? É só um conhecimento adicional aqui que eu não trouxe no material também. Para quem, por exemplo, você faz parte da categoria 1, é autônomo, mas não tem uma renda alta, sabe? Sabe aquelas pessoas que é isenta de imposto, que tem uma renda bem baixa mesmo? Ou que tem muitos dependentes, né? Essas pessoas, elas podem pedir o Mendiol. Depois, né, tentem pesquisar por essa palavrinha, tá? Mendiol. Solicitando esse Mendiol no Nenquim, na aposentadoria, tem que ir lá no escritório da Previdência, tá? Você vai lá no escritório da Previdência e fala Mendiostai. Tá? Só usa duas palavrinhas, Mendiostai. Daí a mocinha ali do balcão, ela já vai entender que você quer a isenção da aposentadoria. Então, você vai ficar isento ou, né, não vai precisar contribuir tudo isso, mas você vai ter os benefícios de quem tem aposentadoria, que eu vou mostrar para vocês, que é a questão da pensão por invalidez e a pensão por morte, tá? Também não vou entrar a fundo sobre isso, quem tiver interesse consulte diretamente o escritório da Previdência. Mas, então, quem pagou, tá? Então, assim, quem pagou ou quem pediu o Mendio tem direito à pensão por morte, a pensão por invalidez e pensão por idade também, tá? Então, tem direito a esses 3 benefícios. Aqui vocês têm um link em português sobre cada um desse item. Então, vocês têm informação em português. Mas como eu disse, eu falei no comecinho dessa aula, né? Às vezes a interpretação acaba confundindo um pouco. Então, aqui eu vou tentar clarear um pouquinho, então, como que funciona cada tipo de pensão. A pensão por idade, que é aquela pensão, né, a aposentadoria que você vai receber aos 65 anos de idade. Quem tem direito? Aqueles que contribuíram 10 anos. E mesmo você não ter contribuído 10 anos, se você contribuiu lá no Brasil no INSS, o Brasil e o Japão ele tem um acordo onde você consegue juntar os anos, tá? Não o valor que você pagou lá. Você consegue juntar os anos. Então, por exemplo, se você contribuiu 5 anos aqui no Japão, no Nenquim, e no Brasil você já tem contribuído, né, mais de 5 anos lá, você consegue adicionar esses anos para conseguir receber a aposentadoria por idade, tá? E a partir de quando? A partir dos 65 anos de idade. Tem como subtrair 5 anos, daí você recebe a menos, e tem como adicionar 5 anos, ou seja, começar a receber só os 70 e você começa a receber a mais. Sobre isso eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco também. E quanto? Em 2022 agora, é 777.800 ienes por ano. Agora, em abril de 2023, esse valor ele muda. Então, todo ano eles fazem um recálculo e vai mudando ali o valor, tá? Então, esse é o valor para quem contribuiu pelo Kokumin Nenkin, tá? Essa primeira camada aqui, ó. Então, lembra que eu falei para vocês que o Kousen Nenkin recebe a mais? Porque, afinal, ele pagou a mais? Isso vai variar de acordo com o salário. Então, eu não consigo chegar para vocês e falar assim, ó, você vai receber tantos ienes. Mas dá para fazer um cálculo, sim. Isso também você consegue fazer através do escritório da Previdência ou no próprio website, né? Você faz tipo um cadastro ali, sabe? E você consegue ver o quanto que você vai... Né? Provavelmente, se você continuar com o mesmo salário de agora, você vai receber lá na frente, tá bom? Então, ó, posso receber a aposentadoria antes dos 65? Pode. Pode receber a partir dos 60 anos, isso se chama Kuriage-jukyu, só que daí você vai receber menos, você não vai receber aquele valor, né, de agora, que é 777.800 ienes. E também tem como adiar, que é o caso do Kurisage-jukyu. Daí você vai receber a mais, porque você deixou de receber 5 anos, né? Então, você vai receber a mais lá na frente. E considerando, né, que a longevidade aqui do Japão cada vez, né, tá aumentando mais, e a média, se eu não me engano, era de 83 para mulher, era alguma coisa assim, sabe? Então, pensando, né, o tantos de anos que ainda tem para frente
para viver e às vezes não consegue trabalhar, é interessante, né? Se você ainda tá genki, né? Ainda tá à disposição de trabalhar, você fazer esse Kurisagi Jukyu. É uma opção também. Posso continuar trabalhando e recebendo aposentadoria depois dos 65? Isso aqui também pode, porém, tem um valorzinho ali, sabe? Caso a soma do salário mais a aposentadoria ela ultrapasse de 470 mil ienes por mês, aí tem uma redução no valor da aposentadoria, sabe? Então aí você realmente tem que pensar bem, né? Fazer uns cálculos, ir no escritório da Previdência, perguntar direitinho para ver, né, se vai compensar, né? De acordo também com o seu estado físico, né? Se vai compensar você fazer esse esforço ou não. E mesmo depois dos 65 anos de idade, ou seja, mesmo você, né, já ultrapassando aquela idade da aposentadoria, todo trabalhador ele tem que contribuir para o Shakai Hoken, sabe? Então, então você estará contribuindo também com o Kousei Nenkin. Daí, esse período contribuído, ele vai ser incluso na aposentadoria depois que você realmente se aposentar, tá? Esse aqui é um ponto importante também para, né, na hora de fazer os cálculozinhos ali.